Que mistérios velam realmente os antigos mitos de criação do mundo e do homem, tais como aqueles existentes na Bíblia, por exemplo? Será que religião e filosofia poderiam se reencontrar por fim, para benefício mútuo, quiçá do enriquecimento do conhecimento? Pois nós afirmamos que sim, e trazemos algumas das grandes razões para isso neste vídeo. O conhecimento do destino humano está no próprio cerne da cultura da humanidade. E a grande confluência dos saberes, almejada pelas novas escolas do esoterismo, anuncia o retorno das idades de ouro da humanidade. Mas antes de avançar no nosso assunto, pedimos que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. O grande ano de Platão representa o dogma máximo da astrologia, no dizer do astrólogo mundialista André Barbault. No entanto, essa significaria apenas uma visão muito geral do assunto, até porque no esoterismo se pode trabalhar com ciclos bem maiores. Acontece que as grandes tradições antigas também deram uma atenção muito especial aos arcos deste ano cósmico, como as filosofias de tempo persa e hindu, mas também a própria tradição bíblica. Cada cultura parece enfatizar algum aspecto em especial deste ciclo. Os persas deram ênfase às crises existentes nas transições destes grandes arcos siderais, vistas como dilúvios de água e de fogo respectivamente, nas transições das eras de Câncer e de Capricórnio. Os hindus, por sua vez, chamaram este hemiciclo sideral de Manvantara, outorgando-lhe um caráter espiritual e esotérico na forma dos yugas ou idades metálicas do mundo, num decréscimo de ouro, prata, bronze e ferro, na proporção também temporal de 4, 3, 2, 1 tempos. Na Bíblia, que remonta à Caldeia, os 13.000 anos deste arco de tempo estão divididos em 7 eras astrológicas, sendo uma delas tácita ou dupla a título de transição, como veremos na continuidade. Estas eras também são regidas por profetas divinos, chamados de Bodhisattvas no budismo. A figura do Bodhisattva é sempre muito rica no budismo, onde existe até uma filosofia muito conhecida que também pode remeter à questão dos ciclos, se quisermos, que é o Bhava Chakra ou a Roda da Vida, composta por 6 diferentes mundos, que são os reinos dos deuses, dos titãs, dos fantasmas famélicos, dos infernos, dos animais e dos humanos, e nos quais o Bodhisattva penetra para difundir as suas bênçãos. Esta hierarquia auxiliar está representada então no livro do Gênesis pelos Elohim co-criadores. Tais Elohim, palavra que significa altíssimo ou elevado, corresponderia também a um segmento da ordem de Melquisedeque, da qual participa Jesus, envolvendo, no caso, apenas aquele setor responsável pela evolução da ronda atual, e que se poderia considerar até um protótipo da grande fraternidade branca. A imagem dos Elohim foi retratada magistralmente por Michelangelo, onde estes anjos maiores acompanham Deus na obra da criação. O quadro nos oferece, pois, o centenário da criação, incluindo o 7º dia de repouso divino. Se trata, na verdade, não tanto da criação do mundo, e sim do próprio ser humano, que surge no 6º dia da criação, quando finalmente emerge este humano verdadeiro. Ainda assim, não seria a criação humana em geral, e sim do homem atual, o Homo sapiens sapiens. Devemos estranhar que a religião detenha uma informação assim tão precisa e sofisticada? Sem problemas, porque na verdade, tanto a religião como a ciência partem de um fundo comum original que é a própria sabedoria das idades. Corresponde, pois, a uma certa visão de totalidade desde o ângulo específico da evolução religiosa que tange a questão astrológica de transmutações zodiacais. Queremos dizer com isso é que se trata apenas de uma dada visão da evolução humana, aquela que trabalha mais com a religiosidade e com a cultura de massas, sob a custódia dos Bodhisattvas, dentro e a partir do começo de cada arco de evolução mundial. Outra coisa acontece quando se trabalha com o conjunto do ano cósmico e com as hierarquias que já vêm evoluindo desde o princípio do Eon, pois neste caso teremos a organização das raças raízes dentro das eras solares de 5.000 anos, sob a custódia dos próprios Budas, e sob os quais acontece a evolução iniciática da humanidade.
Já fizemos vídeos que tratam da sociologia sagrada e da ideia de caos e ordem na tradição sapiencial. Tudo isso já apontava para as raízes do criacionismo. Agora podemos ver melhor a questão desde o ângulo da formação das subespécies humanas. E neste caso, a tradição bíblica faz inclusive referências ao setenário, que seriam momentos da evolução da humanidade atual, dentro da sua formação mais propriamente religiosa. E aqui entra, pois, o livro do Apocalipse de São João, onde fala das 7 igrejas mundiais. Muitos pensam que se trata de sucessivas correntes cristãs, mas na verdade corresponderia mais ao conjunto das religiões principais da Ronda, remontando à própria Atlântida ou mesmo antes. Um assunto quase insondável em termos de ciência comum, mas que pode ser analisado através desta forma de astrologia mundial. A própria simbologia clássica auxilia nesta forma de avaliação, através da regência dos signos eras. O quadro iniciaria, neste caso, já na Era de Leão, regida pelo Sol fecundante. Neste caso, a conclusão de tudo se dará na Era de Aquário, que agora se inicia sob a regência clássica de Saturno. Na astrologia esotérica, estes arcos zodiacais são vistos como sistemas solares simbólicos e espirituais, e a ronda atual equivale ao 4º globo ou sistema dos 7 globos previstos para a evolução do Homo sapiens, sendo por isso muito importante, porque nele se equilibram as energias materiais e espirituais, firmando a essência propriamente humana e rumando para os mundos mais sutis. Os 7 dias simbólicos da criação são etapas de luz ou de iluminação da humanidade, que corresponde às 7 eras zodiacais do arco do ano cósmico. Suas grandes luzes são os profetas divinos e as igrejas por eles fundadas. Os nomes desses Elohim ou Bodhisattvas nem sempre são conhecidos, embora haja alusões avatáricas ou astrológicas. Ao mesmo tempo, representam etapas da evolução da consciência humana, simbolizadas pelos atos divinos dos 7 dias da criação. Aquilo que oferecemos aqui é uma interpretação que pretende se aproximar das verdades mais íntimas que inspiraram o texto sagrado. Equipararemos o texto bíblico com as informações da ciência e também com os dados do esoterismo. Será, contudo, uma exposição muito sumária de temas que poderiam ser levados muito mais longe. É importante observar também que se tratam de essências culturais, não cabendo, portanto, avaliações críticas quanto a eventuais incidentes presentes nessas etapas culturais. Analisemos então rapidamente esta evolução, na qual Deus cria o mundo em 7 dias simbólicos, equivalente ao presente Manvantara, naquela sequência de eras que vão de Leão a Aquário. Certamente poderíamos encontrar alusões cosmológicas em cada uma dessas eras zodiacais. Tudo começa, pois, pela descrição das condições prévias do mundo, declarando que no princípio Deus criou o céu e a terra, isto é, ensinou uma espiritualidade superior e organizou um território para uma nova evolução humana. Até então, prossegue o Gênesis, a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso quer dizer que o mundo era mal ocupado e sem um significado superior, reinando antes a ignorância sobre o planeta. Esta apresentação conclui dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estas águas simbolizam as multidões humanas, como revelará o Apocalipse 17:15. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, transitava sobre as multidões buscando fecundar e orientar as almas. E é então que tudo começou. E disse Deus, haja luz e houve luz, diz a Escritura. Eis que acontece então uma grande iluminação. E prossegue, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. É a separação do joio e do trigo de que fala Jesus, ainda no plano das almas ou das consciências. Por isso o trabalho ainda é interno nessa etapa inicial da criação, subjetivo e seminal. Como fala o esoterismo sobre o trabalho inicial de Shambhala. Não obstante, grandes lideranças espirituais e sociais também se proliferam neste momento, para inspirar as sociedades com o dom da profecia. Afinal, se tratava de uma grande transição de mundos. E prosseguindo, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia.
Quer dizer, para Deus, esse segmento humano autoescolhido estava na luz e no futuro, e os outros que não aceitaram a luz permaneceram na escuridão e no passado. Tudo isso acontece então no primeiro signo, Leão, que é aquele da transição. Neste signo de elemento fogo acontece a revelação da luz, sugerido pela semente ou sêmen do seu símbolo. Temos ali a grande síntese solar da ronda anterior, atuando como um poder patriarcal alavancador de um novo ciclo mundial. Embora os Elohim sejam bodhisattvas, o grande iluminador deste momento é o próprio Manu, chamado Vaisvavata na Índia, espécie de Noé hindu. Daí haver o chamamento para o dilúvio, que é a transição da antiga cultura de massa caótica na direção de um novo grande cosmos cultural. A Arca de Noé simboliza a organização do novo arco do Éon. Por isso, quando a arca alcança os Montes Ararat, nome que remete às metas evolutivas da ronda, um arco-íris aparece para sinalizar a presença do divino. A arca representa a sociedade iniciática, e por coincidência o Ararat está situado na mesma região de Göbekli Tepe, o grande complexo templar mesolítico que perdurou por 2000 anos durante toda a transição da ronda. Estudos avançados demonstram que a arca possuía forma redonda. Os templos astrológicos de Göbekli Tepe tinham esta mesma forma, e os animais que ornam as suas colunas são arquétipos astrológicos, sendo exatamente como os animais convidados por Noé para integrar a Arca da Redenção. Ato seguinte, temos um trabalho direto com as águas, essência do segundo dia da criação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e chamou Deus a expansão céus, e haja separação entre águas e águas. Significa que Deus também expandiu as consciências, pelo exemplo e pela instrução, resultando em segmentos sociais como o do sacerdócio, responsáveis por cuidar das coisas espirituais ou do céu. Aqui temos, ademais, uma seleção social mais real e objetiva, pela separação das águas, através de um seccionamento necessário, tal como no livramento de Moisés retirando do Egito o povo eleito aprisionado. Aquilo que ocorre aqui são, pois, as grandes migrações do Neolítico, como aquelas que povoariam sobretudo as Américas a partir desta época. Trata-se então de certa etapa nômade da cultura, uma autêntica busca pela Terra Prometida. O signo de Câncer, que corresponde a este segundo dia, é muito afeito à magia e à ritualística. Seu símbolo sugere uma divisão de princípios originais, semelhante ao Tao no taoísmo. É um signo matriarcal e doméstico, sob o qual se organizam as sociedades. O regente lunar aponta para as mudanças e translados que caracterizam o período. Em seguida, temos o momento do elemento terra, assim apresentado. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. Esse trecho trata, pois, da distribuição e da natureza dos assentamentos humanos. Deus determina que as massas humanas se reúnam numa parte da terra escolhida, na forma de aldeias e de proto-cidades, enquanto a outra parte do território fica livre de população, para ser destinado ao cultivo da espiritualidade e ao próprio fomento da natureza. Afinal, o Neolítico também é conhecido pelos seus grandes assentamentos humanos e pela agricultura. Então, o texto diz que essa terra despovoada produzirá ervas e árvores para alimento, tratando-se, pois, de área produtiva. E podendo ser entendido também como nutrição espiritual, como era o maná. O símbolo de Gêmeos, aquele da terceira era zodiacal, também sugere uma divisão, contudo mais intelectual e refinada, sob a regência de Mercúrio. É o universo da cultura e do conhecimento que floresce sobre as bases econômicas devidamente organizadas, preparando as bases da cultura da civilização que começa a emergir. A partir disso, temos uma certa etapa cosmológica. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Aquilo que temos aqui é a organização dos poderes. Os luminares são o regente espiritual e o regente temporal da sociedade. Fala-se também de estrelas, que são como auxiliares especiais para iluminar as instituições com sua ciência e sabedoria.
O signo Era em questão é o de Touro, um signo fixo associado ao poder e em cujo símbolo transparece realmente o Sol e a Lua. Historicamente, teremos aqui a organização do Estado universal e da sociedade solar aristocrática, amplamente difundida a partir de então. A regência de Vênus implementa uma estética robusta a esta cultura inicial. O momento inaugura também o período histórico, melhor registrado, e o Elohim deste ciclo pode estar associado ao rei escorpião do Egito. O quinto dia da criação é muito animado, literalmente, aliás. Aqui surgem os peixes, os animais e os pássaros, povoando os reinos e os elementos. Uma coisa que podemos pensar é que a harmonia social permitiu que a natureza florescesse conforme o planejado, para favorecer a sociedade com os recursos de subsistência necessários. Se não, vejamos. A era anterior determinara uma regência temporal para cuidar da vida material e também uma regência atemporal para cuidar da vida espiritual. Através deste equilíbrio pulsante e real, uma profunda harmonia seria estabelecida no planeta. E com isso, a natureza também poderia se beneficiar. Outro sim, este momento também representa um novo impulso espiritual. Se trata da Era de Áries, o signo inicial do zodíaco, inspirando as forças anímicas da natureza a despertar neste signo, encorajando novas iniciativas mundo afora, impulsionado pela energia guerreira e inovadora do regente Marte, que aprofunda assim a cultura aristocrática do período. É por isso um novo tempo de profetas e patriarcas como Abraão e Akenaton, e onde começa a saga do judaísmo e tem início uma nova época de migrações raciais. Contudo, o nome de Melquisedeque pode figurar aqui como o grande Elohim da era, posto haver sido incluído na ordem divina de Jesus por São Paulo. No sexto dia da criação, ainda aparecem alguns animais selvagens e domésticos, porém o grande destaque aqui é para a criação do próprio homem, para completar toda a criação. Aquilo que acontece aqui é, na verdade, o amadurecimento da essência espiritual humana. A profunda religiosidade da Era de Peixes atua nessa direção, e o símbolo deste signo mostra uma divisão entre céu e terra, induzindo a transcendência, lembrando que se trata do último signo do zodíaco solar. O valor 6 ostenta já uma integridade, corroborado por certas estruturas matemáticas. Se trata então do amadurecimento da alma humana. O símbolo da alma é o hexagrama, representando também a harmonia entre o material e o espiritual, sob a expansão da energia de Júpiter regente da era. O Elohim Jesus Cristo é o grande arauto desta era que entrega ao mundo uma humanidade com sua alma amadurecida. E por fim temos Aquário, para representar o descanso de Deus naquele sétimo dia que será abençoado por Deus por se referir ao todo unificado, e em cujo símbolo alguns veem as próprias águas cósmicas. Então, num certo sentido, nessa nova era já não existe uma meta a ser alcançada, apenas resgatar as coisas para formar um todo, simbolizado pelo centenário do arco-íris. Digamos que a renovação necessária se dará algo naturalmente através disso, mediante uma sucessão de resgates que remontaria às origens para finalmente se obter este todo, através do qual se terá elementos para alavancar a subsequente transição das rondas. Ainda assim, vimos que a transição da ronda acontecerá aqui sob uma crise planetária que os antigos persas chamaram de dilúvio de fogo. Todas as três religiões do livro foram profundamente influenciadas por essas profecias de fogo. Com isto, encerramos o vídeo de hoje. Para conhecer mais sobre a astrologia em geral, podemos oferecer a Revista Orion de Ciência Astrológica, que trata com profundidade do universo histórico da astrologia e dos calendários mundiais. Os links do editorial estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal. Lembrando sempre, a civilização cósmica está a caminho.